Olá, está no ar mais um Vida Vivida e hoje nós vamos conversar com o garotinho que tem 41 anos de experiência e é um sucesso em todas as suas transmissões. Aqui conosco, José Carlos Araújo. Cheguei, tô aí na boa. Grande garotinho, tudo bem? Tudo legal, graças a Deus. Prazer pra gente tê-lo aqui no nosso programa. Prazer todo nosso, porque eu convivi com a juventude durante muitos anos como professor e hoje cada vez que eu pinto numa universidade eu acho que eu revivo aí 20 anos atrás, então é um prazer maior ainda. A gente ouviu agora o seu jargão, o seu slogan. Como é que surgiu tanto a vinheta como o Sou Eu? Olha, a vinheta surgiu na década de 70, quando a Rádio Globo, que introduziu os sinais eletrônicos no futebol, ela também, através do Mário Luiz, que era diretor-geral, e o Valdir Amaral, que era meu chefe, ela começou a produzir vinhetas para cada locutor, para cada comunicador. E o Miguel Poplovski, que era o líder dos Fivers, foi quem compôs a vinheta. Como meu nome era maior, quer dizer, até deu uma musicalidade maior, e quem gravou a vinheta foi o grupo Os Fivers, o Golden Boys e também o Trio Esperança. Então eles gravaram e ficou aí essa vinhetinha que vocês conhecem. E o Cheguei, o Sou Eu, surgiu da lista de chamada, cara. Por exemplo, Diego Esteves, sou eu. Digo, é isso aí. E eu me lembro de uma frase do Chico Anísio dizendo assim, você não precisa inventar nada, basta você estar antenado com o que está à sua volta e você vai sacar coisas extraordinárias. E o seu interesse pela rádio? Ele surgiu desde moleque? Você ouvia 6 anos. Você ouvia muito rádio? Muito rádio. Olha, eu com 6 anos eu ganhei meu primeiro presente de Papai Noel que eu escolhi, né? Que foi um jogo de botão. E como minha mãe me levou uma lojinha para escolher, eu escolhi as cores que eu achei mais bonitas, era verde, grená e branco, verde, vermelho e branco, o Fluminense. E ali, sozinho, já com o campo, eu mesmo construía, pegava um caixote de bacalhau, eu transmitia jogo, botava 2 times de botão e transmitia o jogo sozinho, quer dizer, com 6 anos já fazia... Você trabalhou cedo, né? Você começou com 14 anos. E você conseguiu como? Você estava estudando na época. Como é que é essa conciliação? Um menino de 14 anos de estudar e trabalhar numa rádio. Olha, aconteceu o seguinte, eu tinha 14 anos, eu fui trabalhar em programas estudantis da Rádio Nacional e da Rádio Roquete Pinto. Quer dizer, não ganhava nada, era amador. Aí eu estudava no Pedro II, da Marechal Floriano, ali no centro da cidade do Rio. E com isso eu conciliava porque era uma vez na semana na Roquete Pinto, uma vez na semana na Rádio Nacional. Com 15 anos, eu fui contratado pela Continental Metropolitana para ser repórter de rua. Fui repórter de rua, locutor comercial e tal, com 15 anos de idade. Então, ali é que eu me tornei profissional. Fiquei 1 ano como amador fazendo um programa de estudante. Já que você contou um pouquinho para nós de como começou a sua carreira, a gente vai saber um pouquinho mais dela a fundo. Vamos lá? Vamos lá. José Carlos Lopes de Araújo iniciou sua carreira de radialista aos 14 anos, na Rádio Continental como rádio repórter. E foi na própria Continental que teve sua primeira oportunidade como locutor. Na Rádio Globo, José Carlos trabalhou como plantonista na Rádio Escuta. Em 1977, foi diretor da Rádio Nacional. Em 84, voltou para a Rádio Globo como diretor de esportes. Atualmente, além de trabalhar na Rádio Globo, ele também apresenta aos domingos o programa Mesa Redonda na CNT. Esse campeonato brasileiro me parece o mais equilibrado de todos, não é? E também as artilharias estão funcionando mais. Então, depois dessa carreira maravilhosa, conta pra gente especificamente como é que foi essa história. Olha, eu já era locutor profissional da Rádio Eldorado. Aí, como a Rádio Globo comprou a Rádio Eldorado era em 550 kHz, uma rádio musical. Aí eu vim para a Rádio Globo e digo, não, o que eu quero é ser repórter, locutor esportivo. Aí pedi ao Valdir Amaral e disse, não, então você vai começar aqui como plantão, como rádio escuta. Resultado, eu fiquei 14 anos na primeira fase da Rádio Globo, como plantonista, repórter, locutor, narrador e contato de publicidade, 10 anos. Então fiz uma carreira ali dentro. Coincidentemente, em 65, a TV Globo, quando surgiu, ela não tinha uma equipe de esportes. Como eu trabalhava na Rádio Globo já há 1 ano, aí o que acontece? O Teixeira Reis também trabalhava lá, o Luiz Alberto também. A transmissão de futebol e até a programação esportiva, o noticiário esportivo da TV Globo, era elaborado por nós. Então, a primeira transmissão esportiva da TV Globo, em preto e branco, Auricon, filme, ia para o laboratório revelar e depois o Teixeira botava o áudio em cima daquele filme
Foi Brasil e União Soviética em 65, 2-2 no Maracanã. O Yashin era goleiro da União Soviética e o Manga goleiro do Brasil. E aquele jogo 2-2, o Gerson jogou pela seleção brasileira, foi agora a TV Globo levantou, porque pegou fogo na TV Globo um período, destruiu tudo. Perderam então muitas coisas, pegaram, né? parece que resgataram 20 minutos, uma fitinha lá, e tem 20 minutos. E o Esporte Espetacular de final de ano vai exatamente reviver aquilo que foi a primeira transmissão esportiva da TV Globo e da qual eu inconscientemente fiz parte em preto e branco. Da produção. Da produção. Vou voltar um pouquinho lá pro início. Eu fui repórter dessa transmissão. Você foi Eu repórter fiz as de campo? entrevistas de campo. Eu era repórter da Rádio Globo, então como não tinha reportagem durante a transmissão, eu fiz as reportagens antes, no meio e depois. Mas quando você começou, você errava muito? Você lembra de erros? Muito, muito. O que eu já paguei de mico é brincadeira. Quem não pagou? Eu me lembro que a primeira vez que eu transmiti um jogo de futebol foi um torneio início de juvenis, lá em Álvaro Chaves, campo do Fluminense, estádio do Fluminense. Aí o torneio início começava às 11h30, meio-dia, e eu fui transmitir o primeiro jogo, quer dizer, o cara que é mais novo, pato novo, vai começar, né? Aí, rapaz, eu tremia pra caramba, me deu dor de barriga, era Canto do Rio, Madureira, um negócio assim. Eu errei muito, eu me lembro disso. E outra vez que eu dei mancada, eu transmiti para Portugal a Copa Independência em 82, em que Portugal jogava com o Irã, em Recife. E a Portugal, por medida de economia, o jogo era de madrugada lá, foi à noite no Recife, o Valdir Amaral, atendendo o pedido do Arthur Agostinho, que era o grande locutor português e chefe lá da Emissora Nacional de Lisboa, disse assim: Zé, você vai para Recife agora, isso é no 3 da tarde, para transmitir. Aí sozinho. Tem operador? Não tem operador. O operador tá lá, que vai te atender lá da rádio lá de Recife e tal. Aí eu cheguei no estádio, tipo 8 horas da noite, 8h30, para o jogo começar 9 horas, 9h30. Aí já fui pegando, correndo lá a cabine, descobri a cabine e tal. Aí estão entrando os times em campo. Um time de branco e um time de camisa, português chama de camisola. Grená, vinho. Para mim, Portugal é o vinho. Sim. E o Irã é o branco. Tá? Nada disso, era o contrário. Foi 3-0 Portugal, eu transmiti 3-0 Irã. Como o jogo era de madrugada em Portugal e não tinha essa tecnologia de você ter retorno, saber tudo direitinho, eu levei um susto de manhã quando eu peguei avião de volta para o Rio, em que eu abri o Jornal do Comércio, aí abri e vi que Portugal ganhou de 3-0 de mil. Mas eu transmiti o jogo, tá errado esse contrário. O jornal tá errado, você trocado. pensou na hora, né? O jornal tá errado, não é esse o resultado. Dancei. Esse foi o maior amigo que eu paguei. Olha só, a gente tem algumas perguntas que o povo quer saber, mas isso vai ficar pro próximo bloco. O programa Vida Vivida vai dar uma paradinha e volta já. Voltamos agora com o programa Vida Vivida, recebendo José Carlos Araújo, o grande garotinho. E a gente tem uma pergunta no ponto. Vamos lá? Vamos lá. Garotinho, qual o principal erro que os repórteres e os locutores esportivos da nova geração estão cometendo? Olha, eu acho que o erro varia a cada momento. Quer dizer, o repórter tem um tipo de erro, o comunicador, hoje comunicador, antes narrador, tem outro tipo de erro. O do narrador, do comunicador, geralmente é trocar o jogador na transmissão. Por exemplo, a atual camisa do Atlético Mineiro, com listras em preto e branco, e o número vermelho, bem leve, em cima das listras, você não enxerga. Então, quem não conhece os jogadores, como eu, não convivo com o Atlético a todo momento, eu errei várias vezes nas transmissões dos jogos do Atlético Mineiro. Ao ponto de o Atlético jogando com o Fluminense em Volta Redonda, no segundo tempo eles vieram com a camisa branca, com o número vermelho. Aí foi mole. Agora, o repórter, normalmente, o jovem, o erro não é bem erro, é que hoje em dia qualquer jogador, por menos expressivo que seja, ele tem um assessor de imprensa. Então o acesso do jogador, do repórter ao jogador, é muito mais difícil que era o tempo que eu era repórter. Então, consequentemente, ele não tem acesso à notícia com tanta facilidade como tínhamos antigamente. Você caracteriza a rádio transmissão em 3 fases, né? Que é a do speaker, mais antiga, depois vem o locutor narrador e depois vem o comunicador.
Eu queria que você explicasse um pouquinho essas fases, como é que você considera a transição, em qual você se inclui, qual que você se considera, e como é que você entrou e quais são as vantagens e as desvantagens dessas evoluções, se é que se pode se considerar. Olha, a comunicação mudou completamente, né? Quando eu digo que a primeira fase foi do speaker, era a época do Galiano Neto, do Amador Santos, que foi o primeiro speaker esportivo do rádio do Brasil, né? A segunda fase, Luiz Mendes, o Valdir Amaral, Jorge Cury, do Alcem Camargo, Orlando Batista, dentre tantos, Clóvis Filho, que foi um dos maiores locutores, é a fase do locutor-narrador. Ou seja, você lia o texto comercial, lia por ler. Por exemplo, vinha o texto, você lia na mesma batida que vinha a batida da transmissão. A terceira fase, eu me situo nesta, é de 77 para cá, com o advento da radicidade e a mudança da comunicação mais coloquial, menos rebuscadas de R's, de S, aquela que a gente fala igual povão. Mais direto para o público. Direto para o público, coloquial mesmo, sem você querer ser o mais importante da transmissão. Essa fase, eu não tinha que ler texto, eu não tenho que ler texto, eu tenho que vender produto. Então, essa terceira fase foi a fase do comunicador, onde ele tem um show que tem o futebol no meio, tem um antes e tem um depois. Maracanã, por exemplo, dia de jogo, é uma cidade com 90, 80 mil pessoas. Sim. Hoje. É uma cidade que tem um departamento médico, hoje tem o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. Então tem fatos acontecendo. Então tudo aquilo, jornalisticamente, é abordado dentro de uma transmissão de futebol, que não era antigamente. Agora uma comparação. A transmissão da televisão, às vezes, ela é um pouco monótona. Você tem alguma ideia para que isso fique um pouco mais com um timing melhor, alguma coisa que chame mais atenção, porque fica se falando sobre o jogo, né? Não fica se dando uma emocionada, tentando trazer um torcedor. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo a primeira coisa das narrações de televisão, eu vejo uma falha na equalização do som. A televisão se preocupa muito com a imagem que chega de uma transmissão, mas não com o som que está chegando na chamada caixa de sapato. Então, o que acontece? O televisor em si já é um aparelho que tem a tendência para os sons graves. E o rádio já tem a tendência, o rádio portátil, aos sons agudos. E a emoção, ela penetra mais nas frequências altas, ou seja, nos sons mais agudos. Pela minha experiência, a televisão deveria equalizar melhor para mais agudo o som das transmissões do futebol. Segundo, quando você fala que o jogo na televisão é monótono, é porque na televisão não jogam 22, jogam 6, 7, que estão ali no enquadramento da telinha. E ao mesmo tempo, os narradores hoje, por exemplo, a primeira fase da TV Globo narrando futebol, ela tinha uma cartilha onde o cara podia dizer isso e não podia dizer aquilo. Então hoje, o padrão, por exemplo, o Galvão, que é considerado um dos maiores locutores da televisão brasileira de todos os tempos, ele mais comenta o jogo do que ele transmite, não é? Quer dizer, tanto ele como o Luciano hoje comentam muito mais. Antigamente não era permitido isso a ele, mas o público passou a exigir que você emitisse uma opinião. Por exemplo, eu transmitia futebol com João Saldanha, com Mário Viana. O João Saldanha comentava a parte tática, o Mário Viana a parte da arbitragem. Eu não podia entrar na área nem do João, nem dos dois, nem do Mário Viana. Hoje não, hoje a comunicação permite que você entre, fale do juiz, fale da... Porque o público quer saber, para você, foi impedimento ou não foi? Foi pênalti ou não foi? Entendi. Corinthians Internacional foi pênalti? Você tem que emitir uma opinião. E com a televisão repetindo os lances, é muito mais fácil você emitir uma opinião. E perceber se está certo ou Agora, errado. eu acho que ainda tem lugar para um outro padrão de transmissão. Está faltando criatividade e principalmente coragem para se lançar. O papo tá uma maravilha, só que a gente tem que dar mais uma paradinha. Agora eu vou pedir para você chamar o intervalo, pode ser? Com toda certeza. Daqui a pouquinho eu estou voltando e entregando tudo para você. Estamos de volta então com Vida Vivida com Garotinho. Garotinho, temos uma pergunta ali no ponto, vamos lá? Vamos lá. José Carlos Araújo, você tem algum ídolo no rádio? Olha, quando garoto, meu maior ídolo era Luiz Mendes, que hoje é comentarista da Rádio Globo e na época era narrador da Rádio Globo.
O Mendes associa a qualidade de voz, a dinâmica da fala e tem uma facilidade de expressão muito grande. E hoje, como comentarista, é sem dúvida o mais antigo de todos. Ele tem 81 anos de idade e, além do mais, tem uma memória extraordinária. Ele foi o meu ídolo como locutor e o Valdir Amaral como administrador, que eu aprendi a dirigir, a organizar uma transmissão. O seu organizar programa. Exatamente, Valdir Então Amaral. é Luiz Mendes, né? Luiz Mendes. Nós temos uma surpresa para você, então vamos lá? Falar sobre o José Carlos Araújo, para mim, é coisa muito agradável. Porque eu estreiei na Rádio Globo, depois de ter passado 15 anos na televisão sem fazer rádio. Eu estreiei de novo na Rádio Globo, porque eu fui fundador da Rádio Globo e saí dela para ir fundar também a TV Rio. 15 anos depois, como eu estava dizendo, eu voltei para a Rádio Globo. E a primeira missão que eu tive foi acompanhar o Botafogo numa excursão ao México, já como comentarista. E o José Carlos Araújo foi o locutor designado para fazer as transmissões desses 3 jogos do Botafogo lá no México. Então o Zé Carlos foi comigo. E nós fizemos ali uma grande amizade. E eu passei a admirá-lo porque vi que se tratava de um excelente locutor esportivo que ainda não era titular da Rádio Globo. E eu preconizei que ele seria titular, que um dia ele seria titular na Rádio Globo ou em outra qualquer emissora. E ele foi crescendo, passou também pela Rádio Nacional, voltou para a Rádio Globo, sempre demonstrando as indiscutíveis condições de grande narrador esportivo do rádio, o melhor que tem atualmente no rádio brasileiro. Olha só, rapaz, o Luiz Mendes agora me emocionou. Você sabe que eu tinha 12 anos, 11 anos, eu escrevia cartinha para a Rádio Globo para o Luiz Mendes. Como diria assim, eu quero ser você amanhã. Que maravilha. A mesma pessoa não é, mas o sucesso Entendeu? é muito parecido. E coincidentemente, a primeira viagem internacional que eu fiz foi com o Luiz Mendes. A segunda viagem, em janeiro de 70, nós fomos para o México fazer uma transmissão do sorteio da Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, transmitimos um torneio internacional que o Botafogo participou. E pelo fuso horário, os jogos começavam à meia-noite. O Mendes era da Continental antes, sim, e ele veio com o Mário Viana para a Rádio Globo, quer dizer, voltou para a Rádio Globo, da qual ele foi um dos fundadores. Foi um dos primeiros locutores da Rádio Globo. Já que a gente está falando de ídolo, vamos entrar um pouquinho na sua vida particular, então, um pouquinho mais íntimo. Vamos ouvir o que a gente tem aqui. Desde pequeno, o tricolor José Carlos Araújo já narrava os jogos de futebol de botão dos amigos. Nascido no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro, é filho de Hilda Ruiz de Araújo e Roberto Lopes de Araújo. O comunicador é casado com a artista plástica Deise Maziotti. Nos momentos de folga, José Carlos gosta de curtir uma praia e viajar. Você gosta de viajar, então, quando está de férias ou hobby, quando tem uma oportunidade? Eu gosto de viajar trabalhando. Quando eu estou de férias, dificilmente eu viajo. Por acaso, agora vou tirar férias, vou viajar. Mas normalmente, porque eu só posso tirar férias em janeiro. Sim. Janeiro é inverno no hemisfério norte. Então você fica impossibilitado de ir para qualquer lugar, né? Então, por isso que eu tenho limitado minhas viagens, até porque o ano inteiro, e com o Maracanã fechado, porque eu fiz viagem para Volta Redonda, eu não aguento mais viajar. E você é casado com uma artista plástica, né? Com a Deise Maziotti. Exato. Você gosta de arte? Você vai Eu adoro, junto, vou a acompanha? museus, acompanho toda a história da arte, porque a minha mulher, além de escultora, ela é pintora e ela estuda arte permanentemente. Então está sempre, já expôs em Nova York, em Paris. Então quando eu viajo com ela, nas férias a gente tem na programação cultural, tem que viajar, visitar os museus, tudo. E eu gosto, eu curto. É bom, né? Curto. Então, garotinho, a gente tem mais um depoimento no ponto. Vamos ver? Vamos lá. É muito fácil falar do José Carlos Araújo, porque trata-se de um velho companheiro, assim a gente pode dizer, de muitos anos de convivência no rádio. É um profissional que eu aprendi a respeitar, porque o meu início de carreira no rádio foi com o Zé Carlos, em 1977, na Rádio Nacional. Lá nós chegamos numa época em que a equipe montada por ele,
causou uma grande revolução no rádio esportivo do Rio de Janeiro e até do Brasil. E ele acabou montando uma grande equipe na Rádio Nacional. Equipe essa que começou a brigar por audiência com a toda a poderosa Rádio Globo, de onde ele saía. Enfim, o Zé Carlos é um cara assim que a gente tem que tirar o chapéu, porque é uma figura extraordinária. Vai mais, garotinho, vai mais. O Sidney é suspeito, porque o Sidney Amaral, ele pintou na Rádio Nacional como estagiário, e eu tenho muito orgulho de ter iniciado, porque uma das coisas que eu mais me preocupei sempre, com os jovens que começaram trabalhando comigo, né, como estagiário, e aí eu cito Maurício Torres como narrador, o Vitorino Sherman como repórter, o Sandro Gama como repórter, o Felipe Cardoso como repórter e comentarista, o Sidney, e eu sempre oriento no dia a dia. São seus discípulos, mas... não diria discípulos, mas aprenderam alguma coisa. E eu digo isso porque eu não tive pessoas para me orientar no dia a dia. Entendeu? Então, os macetes da profissão, a postura, a correção, a retidão no comportamento. Então, são coisas que... É muito comum a gente, por exemplo, no ensino fundamental, no ensino médio, às vezes, mais do que o conteúdo que o professor está passando, você assimila a postura daquele mestre. Do professor, de quem você está vendo. Eu digo, por exemplo, no Pedro II, eu tive meu maior ídolo foi o Aurélio Buarque de Holanda, que foi meu professor de português durante 6 anos, dos 7 que eu tive no Pedro II. JG de Araújo Jorge. Então, os caras que eu admirava, não apenas como mestre, como professor, mas pela postura deles, e eu assim procurava assimilar isso. Vou contar um segredo para você. Você também é bem admirado, muito admirado, e tem uma popularidade não só entre seus ouvintes, como com seus amigos e com quem trabalha com você. Quer ver? Ele é uma pessoa exemplar, um profissional dinâmico, e um grande amigo da equipe. A gente não tem Quero dizer assim, a gente não tem um chefe, a gente tem um amigo, porque ele comanda, mas ele é amigo de todo mundo, ele é uma pessoa que fala com todo mundo. Se precisar falar com ele está sempre aberto para falar com todo mundo. Então, falar dele é a coisa mais fácil. E o Zé Carlos Araújo, para mim, é nota 1000. A Cida, apresentar para a galera, a Aparecida Rachid, a Cida, trabalha como secretária nossa lá há mais de 20 anos, eu acho. Uns 21 anos por aí. E a Cida sabe que a minha porta está sempre aberta, eu não gosto de fechar a porta da minha sala, então eu gosto de conversar, circular, trocar ideia, porque ninguém é dono da verdade. Então eu gosto, assim como ela seleciona a minha correspondência, então eu ainda recebo muita cartinha. Hoje, na era da informática, ainda tem muita carta. Ela seleciona e muita coisa eu tiro proveito das observações, como e-mails. É muito comum na internet meu endereço eletrônico está no site da Rádio Globo, então o cara do mundo inteiro fica mandando sugestão e elogios. E eu respondo a todos. Eu queria que você falasse a sua visão sobre a renovação dos narradores, dos locutores, assim, de uma forma sucinta, deixando seu recado final. Olha, aqui. É muito preocupante quando você sente que a sua carreira, a profissão que você sonhou, em extinção. Porque você tem que conciliar o conteúdo, o embasamento cultural, você tem que ter uma cultura geral, você tem que ter os fundamentos jornalísticos principais e também tem que ter aquele toque artístico, porque você é um artista. Você hoje, para comunicar numa transmissão de futebol, transmitir um grande show, você tem que ser também artista. Então, reunir isso tudo, é preciso, antes de mais nada, saber se o cara tem vocação. Então, você tem vocação, está estudando comunicação, se tiver vocação, vai fundo, vai encontrar barreira para dedéu. Eu custei a encontrar uma porta aberta e a sorte, Papai do Céu me ajudou, que eu estava numa rádio, depois de bater em várias rádios pedindo para transmitir futebol, ninguém me deixava, estava numa rádio onde a Globo veio e comprou essa rádio. Aí eu digo, agora sim, agora vai dar. Então, por isso é que eu acho que tem extinção, porque às vezes o sujeito se prepara, sai com a habilitação, o diploma de universidade, mas ele não tem a vocação, entendeu? Escolheu aquilo apenas por modismo e tal, porque quero ser artista, né? Aí não pega bem. Garotinho, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Uma entrevista maravilhosa. Obrigado. E
Infelizmente, o Vida Vivida vai ficando por aqui. Se você quiser mandar alguma sugestão para o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidade.br. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo programa. Tchau. José Carlos Araújo. Olha, Renato de cabeça! Defendeu o Douglas. André Santos, ainda André Santos, é o Mengão do Márcio Gomes da bancada do JL. Na Rede Globo, a bola voltando de novo pela direita. Dominou, recolheu por ali o jogador que é Léo Moura. Léo Moura deu o primeiro drible, pisou na bola, ajeitou, enfeitou, deu passe para o adversário. O Jackson recolhe pelo time do Coritiba, prende a bola descolando na direita. É boa bola, a descida do Reginaldo Nascimento, pinta na intermediária contrária. Tentou o cruzamento, ajeitou pelo Willi, deu um cheguinho, vai para a entrada do grande área, apontou, atirou, mandou mal. Errou geral.